12 pessoas foram presas durante uma mega operação contra crimes cibernéticos, que investigou um esquema que usava perfis falsos para aplicar golpes de hospedagem no litoral piauiense. Os mandados foram cumpridos em 3 estados, incluindo o bloqueio de contas dos investigados. Trabalho feito pela polícia, aqui que você vê, não só aqui no estado do Piauí, mas em outros estados do Brasil, mostrando a integração entre as polícias e a maneira como esses grupos atuavam de modo a, através de uma rede criminosa, atingir pessoas em diversos estados do Brasil. Micaela Ramos traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Micaela, bom dia para você. Excelente dia para você e para todo mundo, Joelson, é isso mesmo. A operação Falso Check-in foi deflagrada hoje pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do Piauí e resultou em pelo menos 12 prisões, cumprimento de 66 ordens judiciais, tudo isso para desarticular um grupo de pessoas que praticavam os crimes de estelionato por meio eletrônico e associação criminosa naquela velha modalidade do golpe do falso check-in ou golpe do falso anúncio, que consistia na criação de perfis falsos nas redes sociais, anunciando supostas hospedagens em hotéis do litoral do Piauí por preços muito atrativos, muito abaixo de mercado, e isso não era outra coisa, era golpe. E para que a gente tenha mais informações sobre a operação, está aqui ao meu lado o delegado Humberto Mácula, que é o coordenador aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Delegado, bom dia. Como é que foi articulada e executada esta operação hoje? Bom dia. Essa operação, chamada de falso check-in, ela por exatamente isso, né? São anúncios falsos, perfis falsos que são criados, né, no Instagram, na internet, oferecendo preços atrativos em pousadas e hotéis de luxo no litoral piauiense, né? Nós começamos a investigação, chegamos até os criminosos, foi enviada uma equipe daqui da DRCI, da Polícia Civil, para o estado lá de São Paulo, né, no domingo, e hoje deflagramos com a participação de aproximadamente 50 policiais civis no estado de São Paulo, Minas Gerais, para prender esses criminosos que confessaram um crime e disseram que nunca imaginavam que a Polícia Civil do estado do Piauí iria abordá-los, né? Escolheram o Piauí achando que essa distância geográfica ela favoreceria a atuação deles, mas a Polícia Civil do estado do Piauí está antenada, nós estamos preocupados com isso e não importa onde o criminoso cibernético esteja, nós iremos até lá prendê-los. Delegado, inclusive, essas pessoas que foram presas, elas participavam de um mesmo núcleo para praticar esses golpes ou eram núcleos distintos? Uma organização criminosa bem articulada, enquanto algumas pessoas criavam a página falsa, outras pessoas abordavam as vítimas, recebiam as vítimas, e é nessa abordagem outras pessoas recebiam esses valores para serem repassados entre os outros integrantes. Inclusive é bom destacar que no momento da apreensão, no momento da prisão, um dos presos estava com 100 papelotes de cocaína, estava com uma quantidade relevante de droga também no fundo de um sofá, e as equipes da DRCI, equipes da Polícia Civil de São Paulo conseguiram achar, desarticular, e essa pessoa também foi presa por porte ilegal de entorpecente. Inclusive, na sua resposta, o senhor já me deu o gancho para a próxima pergunta que eu vou lhe fazer, que era quais eram as funções dentro deste núcleo composto por essas pessoas que foram presas. Essas pessoas que foram presas, elas eram responsáveis tão somente por conversar com as vítimas ou tem laranjas também no meio? Quais eram as funções? Isso. A quantidade total de mandados de prisão foi de 18 mandados de prisão. Até agora, 12 pessoas foram presas, outras estão foragidas, mas a investigação ela conseguiu determinar a função de cada um. Enquanto alguns eles confeccionavam o perfil, eles buscavam informações sobre as pousadas e hotéis de luxo aqui no Piauí, outras pessoas ficavam tipo num call center, né, esperando as vítimas entrarem em contato com o perfil e serem redirecionados ao WhatsApp. Com terminologias de hotelaria, de diárias, de hospedagem, elas conseguiam enganar essas vítimas. E outras pessoas, os laranjas, que também foram presos, receberam esses valores em conta e repassaram para o restante dos integrantes. Então, é importante destacar que mesmo que essa pessoa empreste a sua conta bancária para o recebimento desses valores, ela também será acionada, também será encontrada pela Polícia Civil e responderá também da mesma forma com as pessoas que executaram o crime. Temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador Joelson. Pois não, Joelson? Delegado, queria saber do senhor como é que foi, se o senhor tem informação sobre como é que essas pessoas receberam a polícia durante a operação.
Pelo que a gente está vendo, eles não agiam com violência nas ações criminosas. Utilizavam-se aí da engenharia social para poder fazer o seu trabalho. Mas eles responderam com violência, são homens que andam ou não andam armados. Como é normalmente, sob esse ponto de vista, a atuação desses criminosos? Bom dia, Joelson. Excelente pergunta. Realmente, o estelionatário, geralmente, ele não anda armado, geralmente, ele não recebe com agressividade. Não receberam com agressividade, apenas com surpresa por estarem sendo presos pela Polícia Civil do Piauí, só que em uma dessas residências funcionava também uma boca de fumo, tráfico de drogas e apesar de buscarem armas, não foi encontrado. Mas isso destaca, inclusive, Gerson, a preocupação e o cuidado que a Polícia Civil tem que ter, né, como sempre tem, né, nessa abordagem, no adentramento dessas residências que podem, não obstante serem estelionatários, podem estar munidos, sim, de um armamento, de um artefato um pouco mais perigoso, como arma de fogo. Delegado, inclusive, entre as medidas judiciais que foram tomadas, está mais de 20 bloqueios de contas bancárias desses investigados. Por que a polícia fez esse pedido e como é que vai ser orquestrado isso? Isso já é de praxe aqui da DRCI, né? Em todos os nossos pedidos e operações de deflagrar esse tipo de prisão, nós já pedimos o bloqueio de ativos, né? Ele é bloqueado, as contas dessas pessoas são bloqueadas, 22 contas bancárias, foi pedido o bloqueio delas. Após o bloqueio, será analisado os valores que lá estavam e, se esses valores suportarem, serão ressarcidos à vítima. Será feito um pedido para que as vítimas possam ter ressarcido os valores que pagaram para esses criminosos. Temos outra pergunta do Joelson, pois não. Delegado, um crime como esse, ele acaba tendo duas vítimas. Uma vítima direta, que é aquela pessoa que pegou o dinheiro e entregou para o criminoso sem saber que era um criminoso, e as hospedagens, que tiveram a sua imagem utilizada em ações criminosas por esses bandidos. O senhor chegou a receber a visita, ou a delegacia ou a Polícia Civil, de alguns desses empresários que tiveram as suas imagens, as imagens dos seus empreendimentos, colocados assim nas redes sociais? Sim, Jorge, recebemos representantes de advogados dessas pousadas, desses hotéis, trouxeram outras vítimas também, além daquelas que vieram nos procurar, certo? E colaboraram com as investigações, trouxeram todas essas informações necessárias, essas páginas falsas, foi feito o pedido de derrubada delas junto à plataforma do Instagram, está sendo providenciado isso também, e essa integração, ela é necessária não só da Polícia Civil, né, dos estados. Nós fomos muito bem recebidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e Minas Gerais, que elogiaram muito a atuação da Polícia Civil do Estado do Piauí, mas também da própria vítima, que não conseguindo evitar cair nesse tipo de golpe, depois traz essas informações. E esses hotéis e essas pousadas foram indispensáveis também para a conclusão, para o prosseguimento das investigações. Temos outra pergunta do Joelson. Pois não, Joelson. Com que facilidade essas empresas, Instagram, Facebook, têm atendido aos pedidos feitos pela Polícia do Estado do Piauí? Normalmente esse pedido de derrubada de página demora. Como é que tem sido o diálogo com essas empresas no mundo virtual? Joelson, esse relacionamento com essas empresas, né, as Big Techs, ele tem melhorado muito, né? No início, lá nos anos de 2000, 2021, demorava muito mais, era um pouco mais fechado, mas a gente tem percebido a melhora. Hoje, pode ser melhor, mas essas empresas têm colaborado muito com as investigações, né? A gente acredita que dentro aí de alguns dias haverá essa derrubada desses perfis, né? A própria abordagem da Polícia Civil hoje na prisão, com a captura, com a apreensão dos celulares que serão analisados, também isso favorecerá que cesse esse tipo de golpe, mas sim, o relacionamento com as Big Techs, o relacionamento com essas empresas, eles têm melhorado e têm melhorado muito. Delegado, em torno de quantas vítimas houve desse tipo de crime e o valor do prejuízo estimado? Só pelo menos 18 vítimas, estamos contabilizando outras vítimas e o prejuízo pode chegar até R$150 mil. Muito obrigada ao delegado Humberto Mácula, ele que é coordenador da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Então tá aí, viu, Joelson? Mais um esquema de aplicação de golpes virtuais
desarticulado. Vale a gente relembrar também que há cerca de 2 semanas ou menos a nossa equipe de reportagem esteve entrevistando o delegado Humberto Mácula, assim como um representante do PROCON, do Ministério Público, em torno do golpe do falso anúncio, em que se enquadra não só esse golpe de perfil falso de hospedagem, de hotéis, como também outros tipos de serviços ofertados, como lanchonetes, restaurantes, e o alerta é o mesmo para todos esses casos de golpe. Qualquer pessoa que tenha sido vítima, acionar a Polícia Civil através da DRCI, acionar também o PROCON, desconfiar de perfis que não são verificados, desconfiar quando existem vários perfis que aparentam ser da mesma empresa e fazer a denúncia também na própria rede social para a derrubada desses perfis. Todo cuidado é pouco. Joelson.